olha, novas regras podem mudar o uso da cadeirinha nos veículos agora a partir de 2015. Saiba a partir deste momento quais são as principais mudanças. Nós conversamos ao vivo com o primeiro vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Porto, ao vivo conosco. Dr. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Doutor Marcelo, o que fica aí de novidade a respeito do uso da cadeirinha a partir do ano que vem? Bom, basicamente a fixação, a forma de fixação da cadeira no carro, né? Mas eu acho o seguinte, assim, mais importante do que a modificação do uso da cadeira em si, é que se saliente a necessidade de uso da cadeira. Uhum. Uma coisa que me impressiona muito é continuar vendo criança fora da cadeira, solta dentro do carro, no colo. E isso, independente de qualquer lei, é simplesmente um absurdo, né? Assim, a gente está colocando em risco a vida dos nossos filhos por uma questão mínima. Assim, a criança tem que estar na cadeira. Não existe outra forma segura de transportar a criança desde a hora que sai da maternidade até muitos anos de vida, que não seja numa cadeirinha. E as pessoas têm que se dar conta disso. Não é uma questão de cumprir a lei, mas é uma questão de proteger os nossos filhos. Bom, primeiro então, na sua opinião, vem o hábito, formar realmente o hábito de usar a cadeirinha e depois de usar o cinto de segurança, porque até uma X idade usa a cadeirinha e depois tem que usar o cinto de segurança, né, doutor? Exatamente. E já existe uma falha na lei, na realidade. Né? Porque a lei até recentemente, não sei se ela modificou agora nesse aspecto, limitava o uso da cadeira até 7 anos. Mas uma criança de 7 anos não tem altura, não tem tamanho suficiente para usar só o cinto de segurança. E menos ainda ir solta. Ninguém pode estar solto dentro do carro. Uhum. Agora, a gente tem que ficar com algum tipo de assento, que eu digo para a criança maior, no mínimo até 1,45 m. E vai ter 1,45 m lá por volta dos 9, 10 anos, dependendo de uma série de outros fatores. Né? Uhum. Tem crianças que são um pouco mais grandes, conseguem essa proeza um pouquinho mais cedo. Mas é importante os pais se atentarem para que o cinto não fique no pescoço. Acho que um bom indicador é esse, né, doutor? Exatamente. É por isso que existe o que se chama de booster, né? Que são aqueles assentos elevadores. Exatamente para passar o cinto e não deixar que o cinto passe pelo pescoço. E é por isso que existe esse corte em 1,45 m, porque a partir de 1,45 m, um pouquinho mais, o cinto não passa mais pelo pescoço. Uhum. Porque, assim, realmente, um cinto no pescoço ele é fatal. Num acidente ele vai fazer uma fratura de traqueia, uma fratura de coluna cervical, vai matar a criança. Claro. Eu entendo a sua preocupação como médico, doutor, de para além das questões de lei, de obrigatoriedade, que impõe multa, etc., para a questão que é o objetivo, o conceito da lei, que é o cuidado com a criança. Então tem que atentar para isso. Mas vem algumas coisas que vem modificando e chama a atenção, doutora, é nesse sentido que eu queria lhe perguntar. Por exemplo, as normas para 2015 agora dizem que vai ter uma barra de ferro com ganchos no banco traseiro do carro, que já deve vir de fábrica. Isso facilita o encaixe das cadeirinhas, porque hoje o problema são os encaixes. Você coloca a cadeirinha, alguns modelos ficam soltos, não tem travas. Então, se a criança acontece um acidente, pode acontecer também da cadeirinha se mover durante a batida e gerar também danos. Não vai matar, mas muito possivelmente vai machucar. Já as cadeirinhas vão ter que ser fabricadas com travas e ganchos com esse objetivo de fixar. Isso também é importante, né, doutor? Claro que sim. Quanto mais fixa ela tiver no assento, mais seguro é. Isso é indiscutível. Tá? É claro que isso vai levar tempo até realmente se tornar uma realidade. Uhum. A maior parte dos carros hoje não tem isso e não vai ter. Né? E só a partir dos modelos que começarem a ser produzidos a partir de 2015 é que a gente vai ter isso. Uhum. Hoje todo mundo que tem a cadeira também não tem esse dispositivo na sua cadeira. Né? Então, esse ponto vai levar bastante tempo ainda para entrar em vigor. Mas é evidente que aumenta muito a segurança. Uhum. Quanto mais a cadeira tiver fixa e se comportar como o banco do carro, melhor. Assim, ela não vai ter oscilação, ela não vai escapar na hora. Mas uma cadeira bem presa com o cinto de segurança
ela resolve o problema. Doutor, eu queria lhe perguntar, tem muitos pais que acompanham a programação aqui da Rádio São Francisco, em toda a região da Serra, alguns são marinheiros de primeira viagem, estão com um bebezinho agora recente, uma época que nascem muitos bebês. Eu queria que o senhor recapitulasse assim, algumas dicas bem práticas para os pais que talvez ainda não estão familiarizados com essa cultura de levar os filhos transportados em veículos. Tem a questão aí de quando é bebezinho, usa o bebê conforto, virado para trás, é isso, né? Isso, na realidade não é só quando é bebezinho, né? Uhum. Em princípio, a norma atual, e de novo não estou falando uma questão de lei, assim, o que determina a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria é que essa posição virado de frente para o banco traseiro deveria ir até por volta de 2 anos de idade. Uhum. Que é quando a criança tem uma firmeza suficiente e tamanho suficiente para poder ficar virada para frente. O uso do bebê conforto ele deve iniciar na hora que o nenê sai da maternidade. Ele sai da maternidade já dentro do bebê conforto. E aquela história assim, ele não gosta ou é muito pequenininho para estar na cadeira, isso é absolutamente irreal. Uhum. Né? Acima do choro da criança, ou do desconforto eventual, porque a questão do desconforto a gente consegue modificar. Né? Tem assim, coisas que podem elevar a criança dentro da cadeira, fazer com que ela fique mais bem fixada, né? Mais confortável, mas tem que usar a partir da hora que sai da maternidade. Saiu do hospital, sai no bebê conforto. Esse bebê conforto é colocado no carro, de frente para o banco traseiro. Essa posição vai até por volta de 2 anos, ou até o limite de peso que o fabricante determinar, né? Certo. Porque uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que as cadeiras, elas variam de limite de peso de uso conforme o fabricante. Claro. E tudo isso, Então, vale lembrar, né, doutor, que são regras aprovadas pelo Inmetro. Quando a gente vai fazer a compra desses produtos, tem que pesquisar, tem que se informar, tem que ler as instruções, né? Isso, tem que ler as instruções. A primeira coisa que a gente tem que olhar, tem selo do Inmetro ou não tem selo do Inmetro? Uhum. Quer dizer, se ela é aprovada pelo Inmetro, em princípio, é uma cadeira mais segura. Então, a gente tem que botar o dinheiro naquilo que realmente vai surtir, vai cumprir o seu efeito, né? Vai cumprir a sua missão. Então, tem que ser aprovada pelo Inmetro. Depois a gente lê como que usa e lê que limite de peso o fabricante estabelece para o uso daquela cadeira. A gente não pode passar daquele limite de peso, porque senão a gente está colocando em risco a criança de novo. Perde a segurança. Bom, mais ou menos até os 2 anos, ou conforme o peso, de costas para o assento. Isso. Depois muda para cadeirinha. Cada cadeirinha tem as suas características. Elas vêm cheias de equipamentos, de acessórios, que conforme vai crescendo, vai retirando, né, doutor? Não precisa mais daquele suporte para a cabeça e assim por diante. Exatamente isso aí. E aí, esse modelo de cadeira, de novo, ele tem um limite de peso. A gente vai modificando a cadeira ao longo do tempo de uso, né? Exatamente como tu falaste, tem algumas que têm N acessórios que a gente vai retirando à medida que a criança vai crescendo, mas nunca deixa de fixar bem a cadeira no carro e de usar o cinto de segurança da cadeira, que ele deve estar a uma distância máxima de 1 dedo da criança. Uhum. Porque o que eu vejo muito é criança solta no cinto de segurança da cadeirinha, entendeu? Certo. O cinto mal fixado na criança. A função do cinto é realmente segurar a criança no momento do impacto. Então, a distância, tanto no bebê conforto quanto na cadeira depois, é a gente colocando 1 dedo entre a criança e o cinto. Então, aí o cinto está bem fixado. Bom, aí a partir por volta dos 5, 6 anos, depende do tamanho da criança, do peso que tiver, ela passa para um outro modelo de cadeira que são chamados boosters, né, os elevadores de assento, cuja função realmente é manter a criança mais alta para que o cinto de segurança de 3 pontos possa passar sem pegar no pescoço. Os melhores modelos são aqueles que, além de ter o elevador, o assento elevador, ele tem um encosto também. Porque aquele encosto, ele varia de altura, e aí a gente consegue variar a altura que o cinto passa. À medida que a criança vai crescendo, a gente vai elevando aquele encosto, e aí a criança está melhor presa no cinto de segurança do carro e não corre o risco do cinto estar passando no pescoço.
Ah, que pode, inclusive, na hora de uma colisão, sufocar, matar a criança por sufocamento, sim, né, doutor? Sim, assim, tem exemplos, inclusive, de adultos, né, que morrem ou morreram, assim, a gente tem aquele jogador famoso aí de antigamente, que chamava Denner, né, que morreu num acidente de carro exatamente assim. Uhum. É um jogador, se não me engano, do Grêmio já naquela época. Uhum. É complicado. Bom, doutor, essas regras do uso da cadeirinha que se tornou obrigatória nos carros, ela existe desde 2010. Tem um dado que chamou bastante atenção, que veio da Polícia Rodoviária Federal, que já demonstrou que desde a criação da lei no primeiro ano, em 2011, no finalzinho de 2011, já reduziu em até 23% as mortes de crianças com o uso da cadeirinha. No seu entendimento, como é uma lei relativamente nova, né? Os dados deverão ainda ficar melhores? Se as pessoas se conscientizarem, sim. É uma questão de consciência. Das pessoas se darem conta que o objetivo não é cumprir a lei. O objetivo é proteger a criança. E isso é um ato de amor dos pais com o seu filho. Uhum. Eu acho que sim. A partir do momento que as pessoas tiverem mais consciência e usarem mais a cadeira, sem dúvida nenhuma, essas estatísticas vão melhorar consideravelmente. Doutor Marcelo... Eu insisto muito nisso porque eu vejo isso. Claro. Eu vejo na escola dos meus filhos. Esses dias eu estava saindo do consultório, encontrei, para azar deles, um paciente no colo da mãe no banco traseiro, e eu falo isso muito durante consulta. Então, isso precisa mudar. Claro. A lei ajuda, sem dúvida nenhuma. A lei é muito importante e a gente tem que aplaudir o surgimento da lei e a melhora da lei, que nem ela está acontecendo agora. Mas acima da lei está a proteção do amor ao filho. Doutor, uma última questão. A gente sabe que agora é uma temporada de praia, é verão, é calor. Muitas famílias têm os filhos que acabam ditando as regras de praticamente toda a família. E aí, no menor, né, calor, dificuldade de ficar de roupa, eles querem ficar soltos. Essas regras são muito mais fiscalizadas em rodovias, em autoestradas, mas elas valem também para ir ao mercado, para qualquer situação dentro da cidade também. Importante isso, né? Eu acho o seguinte, antes de ligar o carro, a criança tem que estar fixa na cadeira. Pronto, se tu vai andar só dentro do condomínio ela tem que estar presa da cadeira, porque ali também existe risco de acidente. Ou seja, aonde a gente estiver, tu vai daqui até a esquina, a cadeira tem que estar, a criança tem que estar na cadeirinha. O acidente, ele não acontece quando a gente escolhe, né? Ele acontece em qualquer momento. E às vezes nem um acidente tão grave, porque as pessoas têm a noção da questão do acidente grave, mas se a gente falar em impactos leves, se a criança estiver solta, a chance dela se machucar de uma forma grave é muito alta. Verdade. Então, mesmo que a gente esteja andando a 30 km por hora, o acidente, o risco existe. E a gente não pode deixar a criança correr esse risco. Os filhos da gente não merecem correr esse tipo de risco. Tá certo. Doutor Marcelo, obrigada pelas dicas, pelas orientações aqui, já com votos de Feliz Ano Novo para você. Muito obrigado, para ti também. Tudo de bom. Tudo de bom também, muito obrigado. Esse é o doutor Marcelo Porto, ele é o primeiro vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, ao vivo conosco hoje, aqui direto de Porto Alegre, falando sobre essas novas regras. Para quem não soube ainda, já existe uma nova norma, né, que evolui essa lei que já está em vigor desde 2010, que é o uso obrigatório da cadeirinha nos veículos para as crianças, tá certo? O que mudou? Bom, mudou que o Senado aprovou o uso do sistema Isofix, que é um sistema para fixação de cadeirinha nos carros. O Inmetro publicou os requisitos mínimos de segurança para o uso desse dispositivo, que consiste em uma barra de ferro com os ganchos no banco traseiro do carro, que deve já vir de fábrica nos veículos. Já as cadeirinhas terão de ser fabricadas com travas e ganchos. A partir dessa publicação, espera-se que as empresas que fabricam as cadeirinhas redesenhem os modelos e que as montadoras aumentem o número de veículos com Isofix. Alguns já vem de fábrica. 5% dos automóveis brasileiros já tem esse, digamos assim, equipamento de segurança, que é o Isofix, mas agora virou obrigatório. Todos os veículos fabricados a partir do ano que vem já deverão vir de fábrica com o tal do Isofix.